Quando te atreves a dar voz aos teus sonhos, tudo é possível. Vamos à astrologia da semana de 10 a 16 de março. Esta é uma semana que, em termos de alinhamentos, é um bocadinho fraca. No entanto, aqueles que existem, eu diria que são poderosos. Dia 10, temos uma lua nova em Peixes. Existe todos os anos, temos o Sol e a Lua no mesmo grau matemático, em Peixes. Há um alinhamento da nossa energia vital, Sol, e da nossa energia emocional, Lua. Em Peixes fala-nos do etéreo, do mundo dos sonhos, das artes, daquilo que não é propriamente palpável, da espiritualidade. E esta lua, este ano é especial porque... Primeiro, porque é uma lua que se dá em conjunção a Saturno. É uma conjunção alargada, mas é uma conjunção. A Saturno quer dizer o quê? Ok, essa diluição típica de Peixes não vai ser possível este ano. Como és um adulto, tens que trazer uma restrição ou um limite a esse sítio onde tu te deixaste ir, onde te deixaste diluir, onde permitiste demasiado, ou onde efetivamente não soubeste dizer que não. Onde tu tens esta energia no teu mapa natal é onde se vai dar este novo início, porque uma lua nova marca o início de 6 meses no teu mapa natal. Daqui a 6 meses terás um momento de clarificação sobre este tema. Então tens agora um trabalho para fazer em 6 meses para trazer aqui alguma estrutura a esta zona de peixes do teu mapa natal. Mas existe mais um motivo pelo qual esta lua nova em peixes este ano é tão importante, é porque marca o início da Season de Eclipses. Vocês sabem que a Season de Eclipses se inicia na lua nova imediatamente anterior ao eclipse. Porquê? Porque é como se fosse uma tábua rasa às energias que tiveram para trás, às energias lunares. Então, o primeiro eclipse deste ano dá-se em Libra, Balança, e é um eclipse de lua cheia, que é o evento lunar que vem a seguir esta lua nova. Começamos agora a Season de Eclipses e todos sabemos que quando estamos nesta fase é o quê? Estamos todos com menos energia, situações que na nossa vida estavam empancadas de repente, do nada, começam a desenrolar super rápido, pessoas entram, pessoas saem. Infelizmente também é normalmente uma época dada à morte de pessoas e de animais de estimação. Mas depois vocês sabem que têm um vídeo exclusivo para esta lua no canal. Este dia temos Mercúrio a entrar em Carneiro Áries e daí a chamada inicial dizer quando dás voz aos teus sonhos, porque a energia de peixe é a energia do sonho, mas a energia de Carneiro é sai da frente que eu vou passar. Mercúrio fala, comunicação, negociação, pensar, então estamos com uma língua afiada para dizermos alguma coisa. Estamos com coragem para dizer aquilo que ainda não dissemos até agora. Isto pode ser levado ao extremo e, efetivamente, podemos levar aqui a algo que é excessivo. E este Mercúrio em Carneiro, tipicamente, seria muito associado àquilo que é para mim, que me valida, aquilo que é importante para a minha pessoa, para o meu umbigo. Só que este ano, este Mercúrio em Carneiro está a fazer pela primeira vez um sextil a Plutão em Aquário, o que quer dizer que a parte positiva de utilizar este Mercúrio em Aquário é em prol do coletivo. Plutão em Aquário é a revolução das massas, do todo, da sociedade, do coletivo. Então este Mercúrio em Carneiro Áries, pela primeira vez, será dar voz a algo que é maior do que sou eu. Dar voz a uma greve, dar voz a um grupo de trabalho, dar voz a alguém que não consegue ter algum tipo de plateia, alguém que não consegue ser ouvido. Vai para além do eu, vai para além da minha bolha. E mais, como este sextil se dá no grau 0, de Carneiro Áries e no grau 0 de Aquário, falamos em conversas novas, em temas novos, em algo que as pessoas até agora não se atreviam a dizer nem a comentar. Existe um tom de, ok, este tem sido um tema escondido, tem sido um tema tabu e agora de repente há uma voz que se levanta e à qual se juntam várias outras. Vamos falar no dia 11. No dia 11, Vênus entra em Peixes. E Vênus em Peixes, se vocês tivessem uma imagem, seria uma deusa do Olimpo que quase que caminha a flutuar. Pensem numa Vênus em Peixes como uma deusa do Olimpo que parece que flutua, linda, etérea, de sonho. Vênus, que é o princípio do desejo, da valorização, do dinheiro, da segurança material, dos luxos da vida, em Peixes é tudo assim meio que, ok, flutuante, 5D,
do mundo das artes, é tudo cinematográfico. Então nós vamos estar com desejos e vontades de coisas que são mais espiritualizadas do que propriamente de coisas materiais. Nós vamos estar a valorizar situações e pessoas que são desinteressadas do vil metal, pessoas que nos inspiram por situações que são maiores do que só os bens materiais e de alguma forma a nossa saúde estará muito mais virada para a componente mental e espiritual do que propriamente para a componente física. Vamos passar às energias signo a signo. Carneiro Áries, finalmente decides que está na hora de terminar algo que não é propriamente rápido, pode não se conseguir de um dia para o outro, mas tens aqui um prazo de 6 meses para conseguir fazer essa passagem, esse término. Eventualmente esse término não é físico, mas é uma desconexão emocional ou espiritual de alguma pessoa ou de alguma... Muitos de vocês vão estar a adotar novas práticas que têm a ver com algum tipo de meditação, de oralidade, começar a seguir alguma espiritualidade que antes não faziam. De uma forma muito estruturada, muito rotineira. É como se a tua saúde mental dependesse disso. Também podes estar a começar a seguir um terapeuta e a começar a fazer algum tipo de tratamento. Por outro lado, vais também começar a perceber que tu tens a capacidade de dar a voz a um grupo, ou que um grupo te escolhe a ti para dar a voz a alguma coisa, para começar algum projeto, para começar alguma reivindicação. Percebe que quando um grupo de trabalho, um grupo nas redes sociais, algum conjunto de pessoas que olha para ti como aquela pessoa que é representante, aquela pessoa que tem a capacidade de falar, aquela pessoa que tem coragem e que não tem medo, isso faz de ti um líder. Então posiciona-te como tal e usa essa capacidade de falar, de defender algum ponto de vista ou algum conjunto de pessoas para o bem. E não o faças de forma, por favor, exagerada. A gente sabe que tu tens de vez em quando aqueles acessos de energia e que podes ser excessivo, falta de filtro. Não. Se estás a representar um grupo de pessoas, tens de ter a consciência de que para o fazer de forma adulta, tens que ser sério. Não podes estar aí com acessos de raiva, acessos de falta de controlo, em público principalmente. Para Touro. Touro, tens uma nova fase que começa com os grupos de trabalho, os grupos das redes sociais. Quem sabe estás a falar de um novo tópico, quem sabe estás a começar um novo canal. Se calhar estás agora a ser inserido num novo grupo de trabalho e de alguma forma isso implica que tu tens que ter uma capacidade de empatia para com todas as pessoas que estão perto de ti. Esse é outro segredo desta energia desta semana, é a empatia para com o grupo. A tua capacidade de sentir os problemas dos outros vai fazer com que os outros olhem para ti como mais um deles, mais uma pessoa que é importante para uma causa. Ao mesmo tempo, podes estar aqui em conversas que não são ainda públicas para iniciar alguma coisa. Quem sabe estás a começar a negociação de algum novo projeto, quem sabe estás a mudar o layout daquilo que estás a fazer, se calhar estás a reiniciar uma fase de um projeto, mas com novas tecnologias, com um upgrade daquilo que foi feito até agora, com uma maior capacidade de incluir pessoas ou de incluir problemas de pessoas e tornar isso público, tornar isso visível, mas pode ser uma fase ainda um bocadinho embrionária e que está no segredo dos deuses. Alguns de vocês vão sentir a necessidade de, para expressarem tudo aquilo que vos vai por dentro e que tem algum tom de raiva, têm que o fazer através de terapia, por exemplo, ok? Iniciar aqui um processo de terapia que vai ter uma fase de avaliação daqui a 6 meses. Vou continuar ou não vou continuar? Depois, para trabalhar esta energia, há de haver também quem escolha, por outro lado, algum tipo de espiritualidade, de meditação, de yoga, alguma questão que é assim mais... Mas também há aqueles que vão optar por fazer um exercício físico mais intenso para mandar fora todos esses males e essas dores que de alguma forma os assolam e que eles não podem verbalizar porque estão numa situação em que estão em inferioridade, porque sentem que se disserem tudo aquilo que pensam vão perder alguns ganhos que já tiveram até agora, ou porque se de alguma forma não tiverem estes escapismos, vão fazer um mau serviço ao público e ao coletivo o qual eles querem representar. Portanto, tem que ter aqui uma dose de controlo, baixar um bocadinho a energia. Mas de qualquer das formas, parece-me que apesar de existir uma fase muito pública da tua vida, existe muita atividade nos bastidores também.
Gêmeos, meus amores, vão começar uma nova fase pública. Uma nova visibilidade, um novo projeto, um novo amor. Quem sabe admitir que existe um novo amor na vossa vida, que é de longe, que é de outro sítio, que se calhar vai implicar vocês fazerem uma longa viagem ou irem viver para outro sítio. Bem, existe uma forte probabilidade de um novo projeto que tem a ver com o impacto no grande coletivo, nomeadamente através de novas tecnologias ou das redes sociais, até mais do que dos métodos mais tradicionalistas da televisão, da escrita, do blog, da revista, do livro, não. Uma coisa assim mais moderna, mais tchanã! Falando de temas que são tabu, falando de temas pela primeira vez, tendo a capacidade de ser empreendedor e atrever-se a fazer uma coisa que não se fez até agora e também uma forte possibilidade de estar a falar com pessoas do estrangeiro, pessoas de outra cultura, pessoas de outra política e de outra religião, ou efetivamente terem que existir aqui deslocações de longo curso para fazer este tipo de conversa, de contacto, ok? É importante perceberes o quê? Que todo o trabalho que tu fizeres tem que ser bonito esteticamente, muito interessante em termos visuais e não só com um bom conteúdo, e que de alguma forma deve implicar grupos de pessoas que são diferentes, que são autênticos, que têm outras culturas, que têm outros princípios de vida, que têm outras crenças, ok? Quem trabalha já no meio em que o aspecto visual é muito importante, vai ter aqui uma possibilidade de se liderar algum grupo de trabalho, porque vem uma proposta que é maior, vem uma proposta que é diferente, que implica mais autenticidade, que implica inovação e de alguma forma tu vais ser escolhido para ocupar esse lugar. Para Caranguejo Câncer, uma nova fase espiritual para ti, uma nova religião, uma nova crença, a decisão de começar a estudar algo que é maior do que só este plano 3D, de coisas que são palpáveis, o interesse por temas que vão para além do óbvio, é uma nova fase que agora dura 6 meses e que depois vais reavaliar se queres continuar, se queres aprofundar ou se é algo que já não te interessa. Esta nova fase pode estar ligada a algum tipo de situação que aconteceu em conjunto com o parceiro, em conjunto com o sócio e que é preciso tornar público essa situação. É preciso ter a coragem de tornar público. Não é uma coisa que seja propriamente muito fácil ou que tenha demorado algum tempo e agora é que é o timing correto. O empreendedorismo também está associado a esta energia desta semana de vou agora lançar algo que é partilhado. Vou comunicar com o público que vou abrir uma empresa com um sócio, vou partilhar com a sociedade que decidi comprar uma casa com alguém. Temos esta noção de dinheiro partilhado e a noção de dinheiro partilhado é abrangente. Pode ser uma sociedade, não é? Com um sócio com quem se tem direitos e deveres, pode ser outra pessoa com quem se decide pedir um empréstimo para comprar uma casa. Pode ser algum tipo de responsabilidades parentais em que a pessoa tem que pagar X de dinheiro para a criança ser cuidada e existir aqui uma nota pública sobre este assunto. Algo é revelado que ainda não tinha sido contado aos demais. Alguns de vocês podem ter aqui um desafio que passe pelo estrangeiro ou por pessoas que tenham alguma cultura diferente da vossa, mas que é um desafio desligado dos bens materiais. Portanto, não parece que exista aqui propriamente um interesse financeiro sobre o assunto. É algo que é maior do que isso. Se calhar, mesmo que exista um pagamento, tu vais fazê-lo por uma motivação que é maior do que essa somente. Para Leão, existe uma nova fase de 6 meses em questões de dinheiro partilhado e compreenda-se por dinheiro partilhado dinheiro que tens com um sócio de uma empresa, dinheiro que tens com um cônjuge de um empréstimo de uma casa, dinheiro que tens com um ex-marido, ex-mulher de pagamento para pensão de filhos. Existe aqui uma noção do dinheiro que vai para além só daquele que tu geras. Existe uma nova fase. Isto quer dizer o quê? Que eventualmente tens que trazer alguma restrição, alguma estrutura ou dizer que não a aqui algum tipo de situação que está meio dúbia, diluída, anda-se assim um bocadinho a navegar na tentativa e erro, alguém que esteja a gastar em excesso, alguém que é suposto dar dinheiro e que não dá. Existe aqui uma situação que precisa de ser resolvida no teu caso.
Vais poder contar com a ajuda de parceiros atuais que de alguma forma te vão dar o apoio para a tua voz chegar mais longe, teres capacidade de ir procurar um especialista para te ajudar a defender no caso. Por outro lado, existe uma nova fase também de autodescoberta em que tu te permites estudar temas que são importantes para ti e não temas que importam para outros ou temas de trabalho. Existe uma noção de este tema tem impacto no coletivo, mas mais do que isso é um tema que é importante para mim. Então vou começar a estudar este tema, vou ingressar em algum tipo de estudo aprofundado, onde até agora fui meramente curioso ou curiosa sobre este assunto. Eventualmente até estudar com pessoas de fora, estudar com pessoas que são de outra cultura, que têm outros conhecimentos, que têm outras crenças. Para Virgem existe uma nova fase em parcerias. E entenda-se por parcerias não só as parcerias amorosas, como as sociedades, como algum tipo de relação um para um que tu tenhas na tua vida. Isto pode implicar clientes, concorrência, pessoas que trabalham na mesma área que tu, terapeutas, PTs, personal trainers, tudo isto é casa 7. Agora, esta nova fase é uma fase que implica alguma dose de empatia. Se até agora tens sido muito racional, está na altura de começares a ser mais empático com aquilo que os outros te dizem. E ouvindo e percebendo aquilo que os outros esperam de ti, aquilo que são as pretensões da vida que os outros têm, é necessário trazer alguma estrutura ao relacionamento, ao contrato, é necessário trazer limites, é necessário aprender a dizer que não. Tens aqui finalmente a coragem de verbalizar alguma coisa que é uma zona de sombra para ti, que é algo que é muito íntimo. Isto até pode ser acompanhado, esta coragem, por uma dose de terapia ou falar com alguém que já passou pelo mesmo, que seja especialista e que de alguma forma te diga como é que tu deves iniciar o tema e perceber que tem que existir revoluções no dia a dia, na rotina. Como é que as coisas devem ser feitas de forma diferente. Esta é uma fase também em que tu podes ter a iniciativa de começar a procurar algo que está relacionado com um empréstimo, com algum tipo de herança, com dinheiro partilhado, começar a conversar, começar a negociar quem é que paga o quê, quanto é que se deve. É uma fase boa para agora, durante estes 6 meses, começar a estruturar estas questões para depois exatamente não estar tudo no ar ou alguém ficar ofendido no meio da história. Para Libra Balança, esta é uma nova fase de rotinas. Iniciar algum tipo de rotina mais espiritualizada, iniciar algum tipo de questão de meditação, de yoga, de pilates. Tens aqui um percurso de 6 meses para aperfeiçoar algo que te vai trazer alguma paz de espírito. Se eventualmente tens que fazer algum tratamento físico ou psicológico, esta também é uma boa fase para começar algo novo, mas utilizando algum tipo de terapia que se calhar não seja assim tão convencional, ok? Esta é uma fase em que os teus parceiros estão de alguma forma mais ativos do que o normal, existe uma noção de se calhar estar um bocadinho focados no seu umbigo e tu estás a ficar assim surpreendido com as novas atitudes. Desta fase vão estar até mais comentadores, faladores, mais reivindicativos. Podes ser apanhado de surpresa efetivamente e podem estar aqui até com alguma ideia, com algum projeto e estar à procura de sociedades e de parcerias. Ou vocês estarem em conversações para terem filhos, ok? Começarem a perceber que a minha vida tem que começar a transformar-se, aquilo que eu faço no dia a dia, porque eu quero pensar seriamente em começar a procriar, a gerar crianças, a criar alguma coisa, não é? Então tenho que criar as condições e para alguns isto vai ser maior, porque vai ser eu quero criar o mundo ideal para que hajam crianças, para que eu possa ter filhos no mundo que é melhor que aquele que existe hoje em dia. Para alguns isto vai ser uma fase em que vão ter a vontade de ter impacto no coletivo para tornar o mundo melhor para os filhos que têm ou querem vir a ter. Escorpião, nova fase que traz paixões tântricas, projetos criativos assim daqueles brilhantes e eventualmente tentativas de engravidar. Temos aqui alguma capacidade de alienar-nos da realidade e daquilo que existe hoje fisicamente no nosso mundo e perceber como é que se vai para além desse óbvio, desse palpável. E isto, se isto for num projeto criativo, és tu
a magicar como é que consegues colocar algo que tens na cabeça, materializá-lo aqui neste plano 3D, mas que é alguma coisa que é muito diferente daquilo que tu construíste até agora. Se queres ter filhos, existe uma vontade que tu não, se calhar não consegues expressar, que é maior do que só o desejo físico, é aquela necessidade de te diluires com outro ser, de passares por essa experiência. A nova paixão pode ser uma paixão muito interessante e muito para além da questão meramente física. É algo que é mais espiritualizado, é algo que é mais etéreo, é algo que é mais telepático, é algo que é mais... Também não é aquela necessidade de intensidade, controle e poder. É uma coisa que é mais desligada, mais etérea, mais suave. Podes estar a começar a acordar novas rotinas pela casa com a família, porque a família está a pedir algum tipo de inovação que tenha a ver com o impacto que se tem no mundo. A forma como se faz família deixa de ser tão tradicional e tu podes ter a necessidade agora de empreender na vida de uma forma diferente. Pode existir aqui um apoio da família para alguma novidade que tu estás a trazer à tua vida, à tua rotina ou ao teu dia-a-dia, que a família não sabia, até já podia existir, e que tu estavas com medo de contar, mas que vem o apoio. E porquê é que estavas com medo de contar? Porque é muito diferente daquilo que a família fez até agora ou daquilo que tu fizeste até agora. Sagitário, esta semana pode trazer grandes possibilidades de conversas para um novo projeto criativo, assim como algum tipo de contrato com um figurão, com alguém que é importante, com alguém que é conhecido, com alguém que tem poder. A iniciativa de perguntar, a iniciativa de empreender, a iniciativa de falar sobre temas que são tabu ou que tu nunca tocaste, vão-te trazer aqui alguma visibilidade. Nomeadamente se estiveres a falar em temas que tenham a ver com estrutura, tenham a ver com família, mães, estrutura, raízes, antiguidade, estes temas que explicam o passado, que explicam as origens e não estão naquela noção de estou a olhar para o futuro. Os métodos serão certamente novos, ok? Sempre disruptivos, novas redes, novos métodos, novos softwares, sim, mas o tema em si, não. Alguns de vocês vão ter que estar a criar uma nova rotina em família porque vão começar a ter que fazer pequenas viagens no vosso dia-a-dia, pequenas viagens para projetos criativos. As crianças precisam de alguma coisa, de uma nova atividade, então têm que começar a ter deslocações e isto implica aqui um rearranjo daquilo que é a rotina da família, a estrutura que está montada até agora. Vais-te estar a interessar por temas que são diferentes daquilo que é o teu habitual, vais-te estar a interessar por temas que são disruptivos, que te fazem sentir que são mais autênticos, que de alguma forma até podem ser meio do contra, aquelas teorias do contra que a maior parte das pessoas até gostam muito de gozar. Vais estar a procurar vídeos, pequenos cursos, mas ainda de uma forma meio light. Eventualmente lá mais para a frente pode ser algo que tu te tornes especialista, mas agora ainda é meio superficial. Esta é uma fase em que tu vais ter o poder de trazer um novo contrato à tua vida ou de trazer mais estrutura a um contrato que já existe. Eventualmente algo que tu estavas a fazer de uma forma meio, sim, vai, eu faço, ou sim, é voluntariado, é pro bono, ou estavas a ganhar pouco, muito menos do que aquilo que merecias ganhar e agora necessitas trazer aqui uma nova estrutura e começar a falar ou a negociar este novo contrato agora durante os próximos meses será importante. Perceber que quem trabalha com algum tipo de comunicação, qualquer, visual, escrita, artes, qualquer, é importante a empatia para com os outros e não só debitar informação. É importante falar de temas que vão para além daquilo que é palpável neste mundo terreno. Está na altura de tu te valorizares enquanto pessoa e enquanto pessoa que é integrante de uma sociedade, enquanto pessoa que não é só por si, mas é por vários, e perceber que
essa integração começa dentro de casa, que tens que iniciar a tua família a fazer alguma coisa que é nova e que tenha impacto no coletivo, que eventualmente a família tem que se adaptar a alguma nova fase da tua vida em que tu estás a defender uma causa que é coletiva. Mas aqui existe um tom bom, existe um tom sereno sobre isto, não vai haver grandes conflitos, pelo menos para já. Alguns de vocês vão começar a desenvolver algum projeto de comunicação a partir de casa, muito empreendedor, diferente, sem filtros, que eventualmente dá voz e valoriza a autenticidade, as massas, o coletivo, a sociedade, aquilo que se paga aos grupos, o modo como o diferente e o inovador deve ser valorizado. São algumas ideias de tópicos que eu te estou a dar. Se é preciso ter algum tipo de conversa ou comunicação com um familiar, um primo, um irmão, tenta ter aqui alguma dose de empatia, mas traz estrutura também, porque se deixaste ir em demasia, agora também não podes exigir tudo de volta só de uma vez. Mas traz estrutura, traz limite, impõe algum tipo de obrigação, de reciprocidade, será importante, e envolve a família também neste assunto, não é? Tu podes ser o líder do processo, mas envolve também a família. Porquê? Porque o seu impacto, imagina aquelas intervenções que se veem nos programas dos Estados Unidos, uma intervenção terá um impacto muito mais profundo do que propriamente se for uma conversa só um para um. Mas assegura-te primeiro que essa pessoa está confortável, de alguma forma é compreendida, que é aceite, que essa pessoa sente que emocionalmente está protegida. Aquário, nova fase em termos de... Não é uma nova fase em termos de salário, eventualmente vêm novos contratos para alguns, vem a revisão do que se paga para outros, mas parece-me a mim que vai para além disso. Esta nova fase de 6 meses fala-nos muito para ti numa valorização pessoal para além do material e para além do físico. Existe uma novidade, existe uma espiritualidade, existe algo que vai para além do 3D, do palpável. E isso para ti pode ser diferente daquilo que tu estás habituado, principalmente para quem trabalha nesta sociedade que é tão patriarcal, que é tão produtiva, 24 horas por dia. Quando a gente começa a valorizar coisas que não são propriamente ganhar dinheiro, ter um sapato, ter mais poder na empresa, começa a se calhar a ser estranho para os outros, mas também é para nós, não é? Podes estar a apresentar aqui ao mundo de uma forma empoderada e a comunicar temas, porque podes ter essa iniciativa, começar agora alguma fase nova de comunicação em que dás a cara por situações, por pessoas, que dás a cara por projetos que são coletivos, que falas de temas que são tabu e que os outros não têm coragem. Existe aqui uma noção muito grande de serviço coletivo, não por questões financeiras, mas por questões de empatia, no teu caso. Peixes, lua nova para ti implica um novo ciclo de 6 meses em que tu estás a reavaliar e a começar algo novo no modo como te sentes, como te apresentas ao mundo. E para ti eu acredito que isto vai passar muito por reivindicar um poder que tu sentes que não te deram gratuitamente e que tu precisas de chegar à frente e do reclamar. Ou reivindicar um salário que nunca te deram, ir atrás do aumento que nunca te deram. De alguma forma existe a noção de poder estar até inicialmente a fazer isto por ti, mas que existem outras pessoas na mesma secção que vão beneficiar daquilo que tu estás agora a defender, a verbalizar. Estás-te a posicionar de uma forma diferente, estás a valorizar algo que é empreendedor. Muitos de vocês vão estar secretamente a deixar um trabalho no coletivo, numa grande empresa, para começar a empreender de alguma forma. Esta é uma fase de teste de 6 meses, eventualmente um hobby que poderá passar para um trabalho efetivo. Existem preocupações sociais que tu vais estar a desenvolver e que não vão ser públicas, eventualmente algum voluntariado tu estás a fazer, mas que não é do conhecimento público. Mas é muito interessante perceber como que o signo mais empático e mais desligado da realidade agora de repente decide que quer ter uma voz sobre como se valoriza, como o valorizam, reivindicar temas que têm andado diluídos e que tu não tens estado a prestar atenção e que eventualmente agora percebes que andou demasiado tempo em piloto automático e que precisas de, espera, eu estou aqui e eu tenho qualquer coisa a dizer sobre esse assunto, não é?